Eu estava deitada em uma cama de hospital em um porão sujo quando Ricky, o cirurgião, surgiu da escuridão. Ele me mostrou uma foto da menina e me disse que amanhã eu estaria igual. Esta era a minha 12ª cirurgia plástica. Logo os meus olhos estavam escurecendo com a anestesia de sempre e eu apaguei. De manhã acordei no meu quarto e com dificuldade fui até o espelho. Quando tirei as bandagens, havia um novo rosto no reflexo, igualzinho como a garota da foto. Graças a Deus, esse era meu último procedimento. Gostaria de começar uma nova vida e sem mais cirurgias. Abri o armário para me trocar e no canto estava minha cópia exata, a garota da foto chamada Zoe. Apenas amarrada e com a boca fechada com fita adesiva. Ela estava em choque. Claro, eu parecia sua irmã gêmea maluca. Ela me olhou horrorizada, mas eu apenas peguei as roupas e tranquei a porta. Então Rick, meu cirurgião plástico e meu chefe temporário, entrou. Ele me mostrou uma foto do cara e disse friamente que era o Jim. Tinha que me disfarçar de namorada dele, entrar furtivamente em seu escritório e pegar a pasta vermelha com os documentos. O Rick me deu o telefone da garota que estava sentada no armário, as chaves e me mandou para a missão. Meia hora depois, eu estava em um táxi indo até esse Jim. E de repente me vi no espelho retrovisor e percebi que depois de tantas operações não lembrava mais como era meu verdadeiro rosto. E então comecei a me lembrar de como tudo começou. Desde a infância, desde que me lembro, sempre estive no mundo do crime. Meu pai era uma importante figura entre os bandidos e sempre me levava com ele em vários casos. Mas quando eu tinha 16 anos, meu pai foi morto por alguns mafiosos. Aparentemente, o papai desviou o dinheiro deles e deixou em nossa casa. Decidi não devolver o dinheiro à máfia, precisava de algo para viver. Vivi uma vida de luxo e o dinheiro acabou rapidamente, mas logo os mafiosos os exigiram de volta e eu já tinha perdido tudo. Tentei ser discreta, mas estava sendo seguida e percebi que a única chance de viver uma vida normal era mudar minha aparência. Encontrei um anúncio do cirurgião plástico Rick na Deep Web e uma semana depois nos conhecemos. O Rick me pareceu mal-humorado e quando soube que eu não tinha dinheiro, estava prestes a me expulsar. Mas entrei em pânico e confessei que a máfia estava procurando por mim. O Rick ficou em silêncio e eu estava paralisada de medo, mas depois de uma pausa ele disse que ajudaria. Comecei a agradecer ao Rick, mas ele me interrompeu e disse que não estava fazendo isso por misericórdia. Ele tinha uma condição. Faria uma cirurgia plástica em mim e eu teria que me passar por outra pessoa. Eu recuei. Por que ele faria isso? Rick continuou. Ele precisava de ajuda com seu negócio. Negócio? Eu fiquei surpresa. Com uma nova cara, invadiria casas diferentes e roubaria. Ele acrescentou secamente. O quê? Os mafiosos se livraram do meu filho. Você terá o mesmo destino se não me ajudar. Mesmo que eu não acreditasse no destino, não tinha outra escolha. Prefiro trabalhar para um cirurgião maluco do que cair nas garras de um mafioso. Vivíamos juntos desde então. O Rick me fez cirurgias para mudar o rosto todos os meses e me enviou em missões. Mas ele não me pagou um centavo do que roubou, então eu mesma peguei uma porcentagem do trabalho. Isso era o suficiente para eu comprar roupas e ir a restaurantes. O Rick ainda não percebeu que eu estava roubando dele. Eu era feliz com essa vida, mas logo comecei a notar que a cada cirurgia, cicatrizes na pele demoravam mais para cicatrizar. E gradualmente comecei a enlouquecer. E de vez em quando ouvia em minha cabeça as vozes das garotas cujos rostos eu usava. Então eu soube que era hora de parar. Na semana passada, completou exatamente 1 ano que estou trabalhando para o Rick. Naquele mesmo dia, fui até ele e implorei que me libertasse mais cedo porque estava cumprindo meu dever honestamente. Houve um momento de silêncio, mas então ele concordou com a cabeça. Sério mesmo? Eu perguntei, surpresa e incerta. Sim, talvez você mereça sua liberdade. Rick respondeu. Só uma última missão e estamos quites. Eu concordei sem hesitar, é claro. Então, rapidamente, o Rick me fez uma cirurgia plástica. De repente, ouvi o grito de um taxista zangado. Aparentemente, eu estava tão imersa em minhas memórias que não ouvi como nós chegamos. Paguei e saí, perto da Casa Grande. Bem, esta era a minha última missão. E então, liberdade. Minha missão era roubar uma pasta vermelha de documentos desta casa. Abrindo a porta com cuidado, me vi em um pequeno corredor. Estava tão quieto que pulei quando alguém me chamou. Era o Dean, o dono da casa. E ele era fofo, alto e atlético. Ele me abraçou e me disse que tinha uma surpresa esperando por sua amada na sala. Soltei um suspiro de alívio, ele não desconfiava de nada e pensava que eu era sua namorada. Nos sentamos à mesa, um jantar romântico à luz de velas estava esperando por mim lá. E o Dean era bom em cortejar. Mas de repente o sorriso sumiu do rosto dele, ele olhou para minha mão. Ai cara, esqueci de cobrir minha tatuagem com a manga da blusa. Eu rapidamente escondi minhas mãos debaixo da mesa, mas meu coração estava batendo forte. Eu não poderia deixar o Dean suspeitar ou não iria chegar à pasta vermelha.
O Jim olhou pra mim com desconfiança. Menti sobre a tatuagem ser temporária, mas acho que ele não acreditou em mim. Não havia tempo a perder. Eu tinha que olhar em volta da casa e encontrar a pasta. Querido, me dá licença? Eu disse e imediatamente me levantei da mesa. Como o primeiro andar era pequeno, presumi que a pasta com os documentos estava em algum lugar lá em cima. Subi as escadas com cuidado e no final do corredor vi uma porta velha. Eu tentei escutar o Jan, mas tudo estava quieto. Então eu fui na ponta dos pés até a porta. Era o escritório do Jan. Eu me arrastei até a mesa para encontrar a pasta vermelha. Mas então foi como um choque elétrico. Notei um distintivo da polícia na mesa. Isso significa que o Jim era um policial? Ele já deve ter me descoberto a essa altura. Naquele momento eu vi a escada ranger. Ah, não! Eu mal consegui sair do escritório antes de ficar cara a cara com o Jim. Ele perguntou incrédulo o que eu estava fazendo em seu escritório. Tentando manter o tremor longe da minha voz, disse que precisava sair imediatamente. Depois disso, corri o mais rápido que pude escada abaixo até a saída. Eu estava cansada de fingir ser outra pessoa. Quando voltei para casa uma hora depois, o Rick estava assistindo TV. Eu imediatamente comecei a gritar que ele deveria ter me dito que o Jim era um policial. Mas o Rick nem piscou. Ele se levantou do sofá, se aproximou de mim e disse que se eu quisesse a liberdade, eu pegaria a pasta para ele. Um nó subiu na minha garganta. O Rick poderia me dedurar a máfia a qualquer momento, ou pior, me deixar como sua escrava para sempre. Respirei fundo e fui para o meu quarto. Precisava descobrir onde estava a maldita pasta. Abri o armário e disse a Zoe que se ela não me contasse onde o Jen guardava os arquivos, eu mataria ela e culparia seu namorado. A Zoe me implorou para não tocar no Jim e gaguejou que ele mantinha todos os arquivos nas gavetas de sua mesa. Cara, por que eu não olhei lá logo de cara? Eu fechei a boca da Zoe com a fita adesiva e fechei o armário. Eu pegaria esse arquivo amanhã e finalmente me livraria da escravidão do Rick. De manhã fui acordada por uma ligação. Era o telefone da Zoe. Eu vi o nome do Jim na tela. Droga! O Jim perguntou ansiosamente se eu estava bem, porque eu fugi ontem à noite e não voltei para dormir. Gaguejando, pedi desculpas e menti que minha amiga se envenenou ontem. Eu tive que ficar com ela. Eu esperei tensamente pela resposta do Jim. E se ele estivesse tentando me enganar? Mas o Jim perguntou com simpatia se sua ajuda era necessária. Essa foi por pouco. Eu disse que estava tudo bem e que ia para casa. Eu peguei um comprimido para dormir e chamei um táxi. O plano era colocar o Jim para dormir e tirar a pasta com calma. Quando cheguei na casa do Jim, o encontrei na escada do corredor. Ele parecia não ter dormido a noite toda. O Jim perguntou desconfiado quando fiz essa amiga, já que tinha acabado de me mudar para essa cidade. Diabos! Eu rapidamente inventei uma desculpa e imediatamente ofereci para a gente assistir um filme junto. O Jim sorriu e concordou. Enquanto ele escolhia um filme, fui até a cozinha fazer um chá. Eu estava tirando os comprimidos para dormir do bolso quando meu telefone tocou. Era o Ricky. Resolvi ligar de volta quando o Jim estivesse dormindo. Mexi o pó no chá e fui para a sala. Mas o Jim já estava dormindo no sofá. Pelo que parece, ele realmente ficou esperando por mim a noite toda. Não perdi tempo e fui correndo para o seu escritório. Precisava lidar com tudo rapidamente. Enquanto eu estava indo, decidi ligar de volta para o Ricky. O que você quer? Estou na missão. Mas com suas palavras eu congelei. A Zoe fugiu. Entrei em pânico, mas o Rick me disse para fazer as malas, encontrar os documentos e sair daqui. Ela poderia aparecer aqui a qualquer momento e então o Rick e eu estaríamos ferrados. Minha nova vida estava em jogo. Decidi lutar até o fim. No escritório, vasculhei todas as gavetas da mesa e finalmente encontrei uma pasta vermelha. E então ouvi a porta ranger. O Jim deve ter acordado. Resolvi não hesitar e, escondendo a pasta debaixo da minha jaqueta, já estava descendo para a porta. Então eu vi a Zoe sentada ao lado do Jim no sofá. Parecíamos gêmeas. O Jim olhou para nós em estado de choque. Você não pode lutar contra o destino, querida. Ela sussurrou para mim. Mas enquanto o Jim se recuperava do choque, corri para a porta da frente. Pulei na estrada, parei em um táxi, milagrosamente estava no carro. Tranquei a porta e gritei para o taxista, vamos! Ele pisou no acelerador e fomos embora. Quando cheguei em casa, imediatamente joguei a pasta vermelha na mesa do Rick. Ele apenas respondeu, friamente, você está livre. Eu estava tão feliz, mas agora precisava da ajuda do Rick novamente. Me ajoelhei e implorei a ele que me fizesse um rosto novo pela última vez. Qualquer rosto, só para fugir do Jan. Ele era um policial, não me deixaria em paz tão facilmente. E eu queria começar tudo de novo. O Rick teve pena de mim e me levou para o porão. Na manhã seguinte à cirurgia, meu rosto estava terrivelmente dolorido, mas mesmo sob as bandagens eu sorria porque agora todo aquele pesadelo acabou. Tirei as bandagens, mas quando desembrulhei a última, vi um nariz arrebitado e lábios carnudos no reflexo do espelho. Um rosto dolorosamente familiar. Quem era? Não! Eu reconheci meu verdadeiro eu! Eu simplesmente congelei de terror. Por quê? Ele me ferrou assim. Agora eu seria encontrada e despedaçada pelos mafiosos que caçaram meu pai.
De repente o telefone vibrou. Chegou uma mensagem. Eu sei que você roubou o dinheiro de mim. É hora de pagar suas dívidas. Você não pode lutar contra o destino. E a assinatura do Rick. Minhas pernas cederam e eu caí no sofá bem em cima do controle remoto. A TV ligou e ouvi uma voz familiar. Um acidente fatal me ajudou a pegar um criminoso. O Jim respondeu ao repórter. Aumentei o volume e olhei para a tela. O quê? Ao lado do Jim estava o Rick, algemado por ele. O Jim disse que estava perseguindo o cirurgião Rick por muitos anos, mas no final seu namorado ajudou a pegar o criminoso. Meus pensamentos estavam confusos, lágrimas encheram meus olhos de desespero. Talvez o destino realmente exista, e você não pode lutar contra isso, e logo os mafiosos me encontrariam. Naquele momento, houve uma batida insistente na porta. Peguei meu celular e queria ligar para a polícia, mas apenas olhei meu reflexo no espelho e disse a mim mesma: deixe o próprio destino decidir. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Olá, meu nome é Susan, tenho 18 anos. Você já enfrentou dificuldades por causa de sua aparência? Você já se sentiu diferente? Eu já, apesar de não ter enfrentado zombarias diretamente. Assista ao vídeo até o fim e você aprenderá o que é viver com uma altura de apenas 1,20 m. Como você pode ver, eu não sou alta, eu tenho apenas 1,20 m de altura. Isso foi uma consequência de um acidente que eu sofri quando ainda era criança e eu parei de crescer. Mas isso não me impede de viver. Eu tenho amigos, um namorado e um hobby. Eu amo ciência, especialmente física. E eu não sofria bullying. Eu o conheci há pouco mais de um ano quando ele entrou na minha escola. O nome dele é Stephen. Ele não se importava com a minha altura e o nosso relacionamento se desenvolveu tão bem que, um ano depois, ao terminar o ensino médio, decidimos morar juntos. E foi aí que os problemas começaram. Em casa, ele cuidava de mim, me ajudava em tudo e, a princípio, é claro, eu gostava. Mas, então, ele começou a ir longe demais. Eu não podia mais fazer o meu próprio café da manhã ou me vestir. Ele imediatamente forçava a sua ajuda. E quando eu saía, ele me ligava a cada meia hora e ficava bravo se eu me atrasasse. Você já morou com a sua cara metade? Se sim, o relacionamento entre vocês mudou? Ele explicava seu comportamento dizendo que estava preocupado comigo, mas eu não sou criança nem aleijada. Eu posso cuidar de mim mesma. Eu tentei dizer isso a ele, mas ele não parecia me ouvir. E ficou pior. Um dia, fomos ao parque da nossa cidade, apenas para caminhar e conversar. Um grupo com várias pessoas estava caminhando em nossa direção. Quando o Stephen os viu, ele soltou a minha mão e o seu rosto mudou. Ele corou e baixou a cabeça. Quando o viram, chegaram e o cumprimentaram. Eram alguns caras da sua antiga escola que ele não via desde que saiu de lá. Quando pediram para ele me apresentar, ele ficou envergonhado e disse que estávamos na mesma classe. Ele não disse que eu era a namorada dele. Fiquei chocada. Ele tem vergonha de mim? Um deles fez uma brincadeira sobre mim, algo como: eu pensei que você já tinha uma filha. O Stephen riu e disse que eu era pequeno demais para ser sua filha. Depois de conversar um pouco mais, nos separamos deles. Eu fiquei assustada. Ele não somente não me defendeu, mas também concordou com aqueles estúpidos quando eles zombaram de mim. Eu tentei entendê-lo, não me ofender e prestar atenção, na esperança de que isso não acontecesse novamente. No entanto, eu não pude deixar de pensar que o meu namorado tinha vergonha de mim. Essa foi a primeira vez que me senti deficiente. A única coisa que me distraía desses pensamentos era a ciência, mas mesmo assim as dificuldades começaram. Após me formar no ensino médio, decidi estudar com um tutor por um ano antes de fazer a prova para entrar na faculdade. Me encontrava 2 vezes por semana com o professor que me ensinava física. O Stephen estava bem ciente disso, mas, por algum motivo, uma vez, quando comecei a me preparar para a aula, ele fez uma cena. Ele disse que eu ia ao tutor com muita frequência e que eu deveria ser ensinada por uma mulher e não por um homem jovem. Eu não sabia o que dizer e continuei arrumando as coisas. Ele sabia o quanto isso era importante para mim. Qual o problema? O meu silêncio o deixou com raiva e ele tentou arrancar a mochila das minhas mãos. Ele disse que eu não ia a lugar algum e que ele encontraria uma tutora para mim.
Eu não aguentei, começamos a brigar. Eu gritei que ele não tinha o direito de me controlar e ele estava certo de que tinha. Ele continuou resumindo tudo à minha altura e eu fiquei muito ofendida com isso. No fim, ele até disse que com o meu problema de saúde eu deveria desistir da ideia de me tornar uma cientista. Quando eu ouvi isso, eu congelei. Não acreditei que ele pudesse me dizer uma coisa dessas. Peguei os meus cadernos e saí. Depois da aula, eu decidi pensar sobre isso. Percebi que, embora ele tivesse agido horrivelmente, eu o amava e talvez ele só estivesse preocupado comigo. Decidi me tornar mais feminina para ele. Comecei a usar salto alto para parecer mais alta e a usar mais maquiagem. Tentei ser doce e carinhosa. Também reduzi as aulas de física para passar mais tempo com ele. Porém, ele tomou os meus esforços por garantidos e até riu de mim quando me viu com uma roupa feminina nova. Senti que a atitude dele comigo continuou a mesma e foi muito deprimente para mim. Eu não sabia mais o que fazer para ele me perceber como um ser humano completo. Você já esteve nessa situação? Você já sentiu que o seu amado não te aprecia e te trata como uma criança burra? Logo, a minha esperança de que o nosso relacionamento melhorasse acabou completamente. Certa vez, peguei o telefone dele para ligar para o tutor e avisar que me atrasaria. Enquanto eu o segurava, uma notificação apareceu na tela, uma mensagem de uma garota bonita. Eu sabia que isso era errado, mas a minha curiosidade e ansiedade me venceram. Abri os textos com as mãos trêmulas. Eu gostaria de não ter sabido. Em seus textos, ele reclamava constantemente de mim, que eu era obcecada por estudar, que eu era chata, que ele estava cansado de me esconder dos amigos. Ele escreveu as mesmas mensagens para alguns de seus amigos próximos e, acredite ou não, para uma outra garota. Além disso, ele sempre elogiava as duas e flertava com elas de todas as formas. Como doeu ver aquilo. Com raiva e mágoa, joguei o telefone contra a parede. Stephen veio ver o que aconteceu. Quando ele me viu chorando e o seu telefone quebrado, ele pareceu entender imediatamente. Ele deu desculpas, dizendo que não pensava de verdade aquilo que escreveu, mas eu não quis ouvir. Percebi que eu não queria mais vê-lo. Tentando segurar as lágrimas, peguei minha mochila e guardei as coisas mais necessárias. Ele tentou me parar, mas eu o empurrei. Eu fui ver a minha amiga Lily. Nos conhecemos em uma exposição de fotos. Ela trabalha como gerente de uma agência de moda. Quando contei a ela, ela me disse que eu nunca deveria ter ficado nesse relacionamento. Em sua opinião, o comportamento dele destruía a minha autoestima e os meus sonhos. Eu sabia que ela estava certa, mas eu não conseguia acreditar. O Stephen e eu estávamos juntos há tanto tempo, era difícil acreditar que acabaria assim. A Lily disse que tinha uma ideia para me ajudar a tirar isso da mente. A agência em que trabalhava estava procurando pessoas para fazer um projeto sobre pessoas com deficiências e aparências incomuns. Eu nunca pensei nisso, mas concordei, achando que poderia ser divertido. Logo depois, a Lily me mandou para uma sessão de fotos para a seleção. Ela me disse para somente relaxar e me divertir. Depois da sessão, sentei no corredor e esperei os resultados. Logo o diretor saiu, selecionou 2 garotas e dispensou as outras, inclusive eu. Claro que eu fiquei chateada, embora tenha tentado não esperar nada. A Lily me encontrou em casa. Quando viu que eu estava chateada, ela pediu desculpas e disse que parecia ter piorado as coisas. Eu tentei dizer, está tudo bem, Lily, mas eu estava secretamente pensando que eu também não era boa o suficiente ali. Mas, naquela noite, recebi uma mensagem da agência que dizia: uma das modelos selecionadas não poderá participar das fotos e você é a próxima candidata. Isso significava que eu seria aceita. Fiquei muito feliz e a agradeci por me ajudar. Logo a sessão aconteceu. Fiquei muito contente por me sentir bonita e interessante para alguém. Quando fui fotografada, fiz caretas e poses bobas. Foi ótimo. O fotógrafo ria comigo e pela primeira vez me senti tão confiante.
O tempo todo fiquei pensando no Steven e participar das fotos me ajudou a entender que eu estava apenas me segurando nele por causa da minha insegurança interior e medo de que ninguém mais gostasse de mim. Então pensei que tinha acabado. A Lily sugeriu que eu morasse com ela e eu aceitei. Também recebi uma ligação da agência e me ofereceram para continuar participando das fotos, mas eu recusei. Foi ótimo, mas a minha paixão era a ciência e continuei a estudar ainda mais do que antes. Mas havia algo mais ao que decidi dedicar o meu tempo. Quando vi na seleção o quão chateadas as outras garotas que não foram aceitas ficaram, eu percebi que eu não era a única a enfrentar problemas por causa da minha aparência. A Lily e eu decidimos abrir uma linha direta para apoiar aqueles que enfrentam abuso e bullying pelas suas aparências e deficiências físicas. Recebemos chamadas regularmente de pessoas que precisam de ajuda e as apoiamos o máximo possível. Se você gostou da história, curta e se inscreva no canal. Ame e aprecie a si mesmo. Naquele dia, como sempre, eu estava no meu quarto tentando gravar aquele vídeo idiota. O que eu posso fazer? Ele vai me matar se eu não gravar tudo a tempo. A primeira coisa que me ocorreu foi fechar a porta. Eu fiz isso bem no nariz dele, mas ele estava batendo tão forte que eu pensei que as dobradiças da porta iriam arrebentar. Acho que ele foi embora. Estou com tanto medo. 1 minuto depois, ele tentou invadir o quarto com um machado. Ah, não! 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 Depois do acidente, meu pai mudou tanto. Há 1 ano, um caminhão bateu no nosso carro. Minha mãe me cobriu com seu corpo e morreu no local. E o braço do meu pai teve que ser amputado. Por causa disso, ele foi demitido. E ele dedicou 20 anos da vida dele àquela empresa. Senti tanta pena dele. Ele ficou deprimido, mas eu tentei ser forte e eu o apoiei o máximo que pude. E eu chorava no meu travesseiro quase toda a noite. Foi quando eu comecei a fazer vídeos no YouTube. Eu queria uma distração. Além disso, eu era muito boa nisso. Eu nem notei como os primeiros fãs e o primeiro dinheiro dos anúncios apareceram. Compartilhei meu sucesso com o meu pai. Ele me abraçou pela primeira vez em tempos e me disse: "Boa, menina." Quase chorei de felicidade. Ele começou a passar muito tempo comigo me perguntando o que eu estava fazendo e nós ficamos muito próximos. Ele também se interessou pelo YouTube. Ele acompanhava as tendências e se inscrevia em novos canais. Decidi mostrar ao meu pai o que é popularidade e só por diversão eu bolei a fórmula para um projeto de sucesso do YouTube. Acabou se tornando algo entre o Keeping Up with the Kardashians e vídeos com desafios. Com os olhos brilhando, meu pai disse que entendeu tudo e correu para o quarto dele. Ele estava entusiasmado. Eu nunca o vi assim. Uma manhã, eu estava indo para a escola, mas a porta estava trancada e meu pai calmamente disse que tinha me transferido para o ensino domiciliar. Quando perguntei por que ele fez isso, ele anunciou que agora eu não teria mais tempo para a escola, pois estaríamos lançando um programa super bem-sucedido no YouTube. Aquilo foi demais. Fiquei com raiva e sugeri que meu pai encontrasse um emprego para a idade dele e deixasse o YouTube para adolescentes, e ele nem reagiu. Na semana seguinte foi ainda pior. Eu estava sentada na cozinha tomando café da manhã quando algumas pessoas entraram em casa. Meu pai estava com eles. Eles revistaram todos os cantos da casa e deram um cheque ao meu pai. O quê? Ele acabou de vender a nossa casa. E tem mais. Recebi uma mensagem dizendo que todo o dinheiro foi sacado do meu cartão. Mas eu mesmo ganhei no YouTube. Aquilo foi demais. Eu queria descobrir o que estava acontecendo e o meu pai me disse que estávamos nos mudando. Meu Deus! Pelo bem do programa, meu pai mergulhou nisso, gastando todo o dinheiro para alugar esta propriedade de luxo, como ele chamou, embora fosse mesmo apenas uma furada. Quando entramos, mal consegui conter as lágrimas. Sim, pessoas ricas já moraram nesta casa enorme, mas agora ela estava caindo aos pedaços. De todos os quartos que ela tinha, apenas o meu, onde a gravação do programa deveria acontecer, foi reformado. Depois de uma semana nesta casa horrível, eu resolvi falar ao vivo com os meus inscritos pela primeira vez.
Nem tive tempo de responder algumas perguntas quando ouvi o meu pai chegando. Meu pai estava agindo estranho. Ele disse que tudo estava quase pronto e que a nossa vida mudaria logo. Pareceu bem assustador. No dia seguinte, ele cortou o Wi-Fi. Ele definiu tempo para ter acesso à rede. Eu não reconhecia mais o meu pai. Mas o inferno esperava por mim. Começamos a gravar um blog ao vivo baseado no roteiro do meu pai. Eu seria a Nick, uma filha mimada, com pais ricos, com um transtorno bipolar e comportamento agressivo. Meu pai escrevia cada palavra e movimento e se certificava de que eu seguisse o roteiro. Ele me fazia fazer coisas loucas, como pular em uma banheira de gelo, raspar minhas sobrancelhas, comer minhocas. Eu não podia nem me opor. Ele ficava louco. Comecei a pensar em fugir, mas eu sentia pena do meu pai. Justifiquei o comportamento dele com o estresse pela morte da minha mãe e esperava que tudo passasse logo. Então, eu tentei ser legal na câmera e acreditei no melhor. Acho que é por isso que tem um fã-clube tão grande. Devido ao medo, eu acordava de pesadelos no meio da noite e chorava o tempo todo. Parecia que o sucesso crescente do canal e o dinheiro tinham deixado o meu pai completamente louco. Ele contratou guarda-costas, uma empregada doméstica e um cozinheiro. Todos participavam das gravações. Meu próprio pai fez o papel do mordomo. Eu me sentia como se estivesse em um filme de terror. A única coisa boa naquele inferno era assistir o Jamie, o nosso cozinheiro, cozinhar. Nos tornamos amigos e ele rapidamente percebeu que eu era refém naquela casa. Um dia, o Jamie e eu decidimos fazer uns bolos e ele pegou um pacote de farinha de amêndoas. Não, eu tenho alergia terrível de amêndoas. Eu estava tão distraída com o Jamie que eu esqueci de ir ao ar com uma blogueira de beleza. Naquele momento, meu pai veio por trás de mim. Ele parecia estar tentando me assustar de brincadeira e, de repente, me agarrou pelos ombros. Eu me inclinei para o lado e bati a minha testa no canto do armário. Ai, que dor! Meu pai começou a gritar. Droga! A culpa era dele! Havia uma marca vermelha na minha testa pelo golpe, que à noite se tornaria um hematoma, e tudo deveria estar perfeito. Eu cobri a marca. A live foi tensa. A minha cabeça doía da pancada e eu estava tentando me encaixar na imagem de uma garota rica problemática. A Cat me pediu para tirar a minha maquiagem. Eu resisti por muito tempo. O meu pai acenava ao fundo para que eu nunca a removesse. Mas eu tive que fazer isso. A Cat fingiu que não notou o machucado. Ela brincava e lia alguns comentários aleatórios. E um deles perguntava para mim: "Alguém bateu em você?" Eu pulei. Eu acho que ficou óbvio que eu estava escondendo alguma coisa. O meu pai nunca encostou a mão em mim, mas o machucado foi a gota d'água. Está decidido, vou fugir hoje à noite. Depois do sucesso da live, o meu pai ficou tão feliz que esqueceu de trancar a minha porta. Era uma chance. À noite, eu estava me dirigindo para a saída dos fundos e eu estava quase chegando lá. Mas o guarda estava dormindo na cozinha. Tentei contorná-lo, mas bati na louça e tudo caiu no chão. Então eu corri para a porta o mais rápido que eu pude. Eu corri para a rua, mas antes da cerca, o guarda me pegou e me prendeu. A próxima live foi uma semana depois. Eu parecia péssima. E com um sorriso tenso, eu contei outra história louca da minha vida. E em um dos comentários eu li: "Se você precisa de ajuda, comece a falar sobre vestidos." E eu abri a porta do armário e tirei os meus vestidos. E então a internet desapareceu. O meu pai correu para o quarto, agarrou meu braço e começou a gritar que eu fui contra o roteiro e que eu quase arruinei todo o seu plano brilhante. Ele me arrastou pelo corredor e me jogou no armário. Fiquei lá por algumas horas, no escuro e no frio. De repente eu ouvi passos. Era o Jamie. Implorei para ele abrir a porta, mas ele só me desejou um feliz aniversário e foi embora. Eu estava sozinha de novo. De manhã, o meu pai me deixou sair e me parabenizou como se nada tivesse acontecido. Que nojento. Eu não queria mais nada. Me tornei a boneca perfeita para o show do meu pai.
fiz uma live e recebi muitas mensagens me pedindo para fazer um bolo de aniversário. Os fãs queriam me ver apagar as velas. Havia tantas mensagens que o meu pai concordou, mas, claro, de acordo com o seu plano, bagunçando a cozinha e jogando comida no Jamie. Eu estava perturbada. Uma coisa muito boa sobre este dia foi que eu poderia passar mais tempo com o Jamie. Nem me ofendi por ele não ter aberto o armário. Talvez eu realmente merecesse. Ao começarmos, o Jamie ficou claramente nervoso. Em certo momento, ele tirou a farinha de amêndoas e sussurrou: "Confie em mim." O que ele estava fazendo? Ele sabia sobre a alergia. Embora eu não me importo, bonecas não falam. Eu silenciosamente misturei a farinha na massa e provei. As amêndoas fizeram a minha garganta inchar e eu comecei a engasgar, como quando eu era criança. A minha mãe me salvou e como eu desejava que ela estivesse aqui de novo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Meu pai gritou algo sobre remédio e sumiu. Eu não pude ver nada, mas eu sentia como se alguém estivesse me segurando. Eu soube que era o Jamie quando eu ouvi ele gritar com o segurança: "Saia, ela está morrendo." A ambulância veio rápido. Já era muito difícil de respirar. Eu pensei que fosse o fim. E de repente respirei. De alguma forma, abri os meus olhos e vi o meu pai tentando alcançar a ambulância. Assim que recobrei os sentidos, eles me disseram que eram meus fãs e médicos de verdade. Acontece que depois da exibição, eles criaram um grupo fechado de fãs. Junto com o Jamie, eles bolaram um plano para o meu sequestro. O Jamie me levou para uma casa onde havia fãs e muitas guloseimas. Imediatamente fiz uma live e contei toda a verdade. O Jamie me deu meu telefone naquela noite. O meu pai ligou pelo menos umas 100 vezes. Não atendi e bloqueei o número dele. Um frio correu pela minha espinha. Não, pai, eu nunca mais vou voltar para você.